Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver. Olá, meus amigos da Página 2, muito bom dia, prazer enorme. Estamos na terça-feira, 27 de agosto, abrindo mais um Acordar e Agir. O programa do Movimento Orgânico traz uma proposta muito interessante hoje para debate. Vocês vão acompanhar, vocês vão poder interagir com a programação também. Olha, hoje a gente coloca em xeque a questão do julgamento. Até porque andamos julgando tudo e a todos, estamos fazendo isso a qualquer momento. Como é fácil julgar, hein? Caramba, isso faz parte de um preconceito que a gente desenvolve. Julgamos e já colocamos o cara na situação de bandido, as coisas na condição de erradas. E por esse aspecto nós decidimos trazer esse tema para que haja uma discussão. É preciso refletir um pouco, até olhar para dentro de nós mesmos e admitirmos que nós também fazemos parte desse time que julga. E o julgamento é preciso ter muito cuidado. É preciso, num momento como hoje, pensar duas vezes. É preciso respirar antes de dizer alguma coisa. É preciso ter a certeza de que você não está num campo movediço, né? Mais ou menos assim. O tema de hoje é muito legal. E eu tenho aqui ao meu lado o Renan Carvalho, um dos líderes do Movimento Orgânico. E em São Paulo, o Nasser Omar Cambur, ele que vai participar com a gente a partir desse momento aqui também, num link com a Pauliceia, que é muito legal. Renan, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carlos Henrique, bom dia, Tiano, bom dia, Nasser. É um prazer enorme estar aqui, a gente discutindo sobre esse assunto aí, que é o assunto, talvez o assunto mais relevante que a gente aborda no todo o movimento orgânico, é essa questão do julgamento. Nasser, muito bom dia, seja bem-vindo, Nasser. Satisfação imensa, né? A gente fala satisfaramba, né? Que é uma satisfação do caramba. Eu quero participar muito disso daí e me divertir com vocês todos. Tá certo, então. Estava vendo aqui alguns conceitos sobre julgamento. Às vezes temos o hábito de julgar precipitada e antecipadamente. É assim, né? Fatos, os acontecimentos, os comportamentos pessoais. Isso nos leva, na maioria dos casos, a cometermos erros que depois possam nos abater arrependimentos. É sempre assim. A opção mais sensata seria esperarmos acontecer, analisarmos parcimoniosamente todos os fatos para uma conclusa opinião e sem correr o risco de cometermos grandes injustiças. Pior que a gente sabe de tudo isso, né, Renan? E continuamos julgando. Às vezes, né, a gente é um pouco mais extremo no movimento orgânico. A gente, absolutamente todo julgamento, ele é precipitado. A gente já traz assim. Sim. Ele já é uma coisa que a gente nunca tem acesso a todas as informações disponíveis para a gente construir esse tipo de opinião. Então, e se a gente não tem acesso a todas as informações disponíveis, é melhor não construir a opinião. Então, a gente é muito cuidadoso. Eu acho que é o maior exercício. Quando você fala todas, não quer dizer uma mais outra, não são olhos dos dois lados apenas. Não. É todas as informações disponíveis que muitas vezes levam a um fato a acontecer. Certo? Então a gente olha o fato, olha a pessoa que fez o fato e já julga a pessoa, certo? Mas o que existe por trás disso? O que existe por trás de toda a vida daquela pessoa? O que aquela pessoa tem, né? Que ela trouxe, que ela traz, que é diferente de nós e que por causa disso ela está muitas vezes cometendo esse erro ou fazendo essa coisa que ela está fazendo. Se nós nos colocássemos efetivamente no lugar da pessoa, seria bem mais difícil da gente elaborar um julgamento rápido. Nasser, faça uma análise, a sua pessoal, sobre julgamento, por favor, Nasser. É um tema que a discussão é ampla, dá para fazer isso em vários programas, né? E vamos levar isso para a vida toda. Mas é uma coisa que a gente bate bastante, no bom sentido, no programa, no movimento orgânico, nas nossas discussões, porque para mim, principalmente, é uma dificuldade bem grande, né? Você sempre está se reunindo, sempre você está, desde a hora que você acorda, você está fazendo julgamentos, até na hora que você levanta, você fala, meu cabelo tá bagunçado, aliás, eu tô com um bom gel hoje. Às vezes você se questiona para tudo, né? E faz aquela imagem das coisas como você imagina como deveriam ser, que são os padrões estabelecidos, e só dá sofrimento, na verdade, né? Porque as coisas não são como a gente gostaria que fossem, né? E no primeiro momento você já
já julga, já forma uma opinião, e é o que o Renan falou, você não sabe a história de vida daquela pessoa, e você tem que ter empatia, né? Você tem que imaginar que, será que você faria diferente se você estivesse nessa mesma condição? Né? Será que você... Porque uma coisa é você não estar ativo naquele acontecimento, você está olhando de fora, né? Certo. E uma vez, se eu não me engano, acho que foi o Renato que falou num programa, já tem um bom tempo, ele falou, se a gente não sabe a verdade, a gente não deve julgar. E se a gente se a gente souber a verdade, também não deve julgar. Então o julgamento não cabe em momento nenhum, né? Se a gente souber a verdade, a gente não precisa julgar. Claro, já. Então, exatamente. A verdade já está crua, nua e crua. É que o exercício, às vezes, do não julgamento, né, é uma coisa difícil, porque a gente é muito levado por todo esse meio nosso, por tudo que a sociedade nos traz a todo momento, por mídia, por tudo isso, né? Até pelo nosso, né? por um valor do nosso governo, valores do nosso governo, que a gente costuma dizer que um cidadão ele tem que ter opinião formada sobre tudo. E meio que na próprio sistema educacional, as escolas ensinam as crianças a já formar opinião sobre alguma coisa que está lendo, que está vendo sobre um pedacinho, né? Então, a gente é muito estimulado e por isso o Nasser coloca como uma dificuldade tão grande nossa da gente parar de julgar. Porque a gente, foi uma das coisas que a gente mais foi educado na vida. Claro, para isso. A julgar. E a gente foi tão educado para isso que, para muita gente, a gente acha que é natural. O ser humano, ele é do ser humano julgar. É como se fosse algo da natureza, certo? E a gente, no movimento orgânico, a gente procura justamente desmistificar essas coisas. Quando eu acompanho o movimento orgânico e a posição de cada um, eu noto, fica muito claro, todos deixam muito explícito isso, que um dos maiores e mais difíceis exercícios que o movimento impõe é exatamente o parar de julgar. Então é a linha mestra do raciocínio do movimento orgânico, né? Porque a gente a gente começou a perceber que as maiores aflições da nossa vida, e inclusive isso é um ensinamento de uma linha filosófica que a gente tem como referência no movimento orgânico, que é o estoicismo. O estoicismo diz o seguinte, que o sofrimento do ser humano não é gerado pelas coisas externas, mas sim pelo julgamento que o ser humano faz das coisas externas. Então, assim, o nosso sofrimento não é causado pelas coisas que acontecem na nossa vida, mas sim pelo julgamento que nós fazemos das coisas que acontecem na nossa vida. Então, isso é algo muito forte. E como isso está na essência do movimento orgânico, então a gente entender que o nosso julgamento gera o nosso sofrimento, isso aí é a grande sacada. Muito interessante. Nasser, está aberto aí, se quiser intervir, por favor, faça quando quiser, tá bom? Olha, eu escolhi uma outra frase aqui que trata de preconceito. Preconceito tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Preconceito e julgamento é a mesma coisa. Preconceito é um julgamento. É um julgamento. Preconceito é julgar imperfeito aquilo que você vê, mas tudo depende do seu jeito de olhar. Porque se você pensar, vai ver que o mundo é um espelho que reflete sua pureza, sua beleza, sua feiura ou formosura. Só existe preconceito quando você compara. Na verdade, não existe melhor nem pior, maior ou menor, nesse mundo que se iguala. Não tem nada disso. Presta atenção, existe apenas amor ou não. Em cada olhar, em cada gesto, em cada brecha, em cada vão. E agora? Onde vai mandar, você ainda vai mandar embora, vai despachar, debochar, perseguir, vai excluir. Que tal acabar com isso e assumir o compromisso de mudar o enfoque, o toque, o foco, a foto, a ótica, se for preciso? É preciso calar o preconceito, este sim imperfeito, é preciso transbordar o amor. Legal essa frase, né? Maravilhosa. Eu acho que a questão do não julgar, né? O exercício do não julgar une o ser humano. Ele une as pessoas, né? E o julgamento, ele separa. Então, isso tudo, quando ele disse ali que não tem melhor e pior, não tem maior e menor, não tem bom e ruim, essas coisas, esses rótulos, qualquer rótulo que a gente gera é consequência de um julgamento que a gente faz. Se eu disser que a pessoa é feia, ou se eu disser que a pessoa é ruim, é mal, não sei o que lá, isso é uma generalização que eu estou fazendo em cima de um julgamento que eu construí, né?
E isso separa as pessoas, porque aí eu estou separando, aquele lá é bom, esse aqui é ruim. Eu quero ficar perto dos bons, não quero ficar perto dos ruins. Aí a gente começa a separar as pessoas e dividir e criar todos esses medos que existem entre as pessoas. Nascer, preconceito para você. Dentro disso tudo que você falou aí, Carlos, e o Renan comentou, eu acho que quando você faz o julgamento, você não tem tempo para amar, na verdade, né? Porque a partir do momento que você julga alguém por aquilo que faz ou por aquilo que a gente está vendo, você não consegue enxergar a pessoa com empatia, com amor e com outras coisas que são relevantes, né? E a pessoa, nós somos, né? Então, por exemplo, a gente teve uma reunião agora há pouco lá com o Neto, na Copicia, e aí ele pediu que cada um se apresentasse e assim, não para nossa surpresa, né, mas a gente tem essa crença, esse costume, né, esse padrão, né, estabelecido, né, de que, quem é você? Cada um fala de si, se apresenta, né, e aí, eu sou fulano, eu sou representante, eu trabalho na região tal, e quase ninguém se apresenta como, eu estou representante, né, eu, neste momento eu faço isso, faço aqui, tenho tantos filhos, gosto disso, gosto daquilo, então... Aí você só faz, a gente olha para os outros colegas, já faz o julgamento, ele está aqui há tantos anos, será que ele é um bom representante? Ele faz a área toda? Você não enxerga ele como o fulano que tem filhos, aí você já rotula e já estabelece todos os padrões com aquelas afirmações. Então, quando o Neto despertou isso na gente na reunião, ele comentou isso também, você passa a olhar aquele indivíduo como a pessoa que ele é, não o que ele tem ou o que ele faz, né? Entendi. Eu quero agora aproveitar a oportunidade para a gente falar sobre a realidade. Um quadro que a gente cria aqui, um Momento Realidade. Como é, na verdade? Momento Realidade. Tendências do mundo hoje, o que já está mudando ou precisa mudar. E na realidade, Renan e Nasser, como funciona? Na realidade, o que a gente tem hoje? A gente tem esse quadro que eu meio que coloquei no início aqui, de que nós somos educados para julgar. Então, a realidade é que nós temos que vencer isso dentro de nós mesmos. Eu não vejo outra realidade, né? Esse é o maior desafio do ser humano, né, Nasser? E aí você passa a ter que mudar o seu comportamento em relação a isso, ou você vai viver dentro da caixa, né? Que nem o Ronaldo falou aquela vez lá, né? Muitas vezes eu corrigi aqui um dos meus meninos, né? Na hora que ele tá comendo, eu falo, você não tá segurando o garfo direito. O que as pessoas vão pensar quando você estiver num restaurante e você segurando esse garfo dessa forma, né? Então, depois dessa tomada de consciência, né? E vamos fazer quase 2 anos, né? Com o movimento orgânico, a gente começa a se policiar. E eu acho que é o principal, para mim pelo menos, é o principal sentimento que eu estou desenvolvendo, é a autopercepção, né? Então, quando você nota, você até faz o julgamento, que isso é uma crença que você desenvolve, beirando os 50 anos, é automático, né? Então, a mudança, ela é contínua. Então, você já faz o julgamento automático. Aí a percepção tem que ser rápida, né? Essa autopercepção tem que ser rápida para você entender que isso não é o momento, não tem que olhar por esse prisma. E a partir desse instante, eu passo a olhar o meu filho, por exemplo, que eu acabei de citar. Na realidade, ele segura o garfo do jeito que ele quiser. Que importância tem isso, né? Se quiser colocar o garfo na orelha que nem se fosse um padeiro, né? Com uma caneta, deixa ele. Ele tá tranquilo, tá feliz, tá fazendo a coisa do jeito que é confortável para ele. Eu não tenho que colocar ele dentro do padrão, assim que você tem que se comportar. Então, na realidade, a vida não é bem assim. Então, hoje isso já não tem a mesma importância para mim como tinha há pouco tempo atrás. Tá, mas ainda vamos explorar essa questão da realidade e o garfo ainda. Mas a realidade... A realidade do mundo hoje mesmo é que, isso eu afirmo com toda segurança, todos os conflitos, os problemas de violência, as guerras, as desavenças, os problemas que existem, a essência deles está no julgamento.
Se nós resolvemos a questão do julgamento, nós acabamos com os problemas do mundo, sem brincadeira, certo? É uma coisa, assim, muito séria, isso que eu estou falando, entendeu? É o aquecimento global, né, Renan? Já falaram que é o aquecimento global. Falaram que é o aquecimento global e tal, mas não, é o julgamento. Entendeu? A gente resolve o aquecimento global também, se a gente parar com o julgamento. É até isso. Mas ainda dentro dessa realidade, do exemplo que você dá, Nasser, do seu filho e o garfo, né, essa relação, a gente convencionou a trazer tudo dentro de padrão, não é mesmo? Inclusive ensinar para a criança como é que se pega, ou ele vai captar isso naturalmente. Eu queria mergulhar um pouco mais nessa questão. Vamos lá. Mergulhar mais no garfo, então. No garfo, no prato. Pode parecer, né, às vezes uma questão irrelevante, né, no dia a dia da gente, né, mas ela é uma questão que, para mim, é um exercício, né, é um exercício de pôr em prática aquilo que eu passei a acreditar e ter isso como me livrar das crenças e os padrões que eu tinha no passado, né. Uhum. E a sensação de liberdade, a sensação de conforto em tomar esse tipo de atitude, que para muitos, se eu falar para outro colega, talvez, e aí vai entrar a questão do julgamento, né? Se eu falar para outro colega que isso importava para mim, vão falar, poxa, nossa, que bobagem. Mas é importante ele segurar o garfo direito. Já pensou se ele vai num restaurante fino? Então, esse assunto vai vir à tona, né? Não, e isso aí, quando ele age dessa forma com o filho, a gente não sabe, mas aí nós estamos alimentando de novo o julgamento do próprio filho daqui a uns anos, certo? Porque de tanto ele ouvir isso e dessa forma tão contundente, às vezes, do pai, o que vai acontecer com ele daqui a um tempo? Ele vai estar numa mesa e talvez um amigo ou alguém vai segurar o garfo errado e já vai construir um julgamento na cabeça dele e ele já vai dizer, não, essa pessoa não serve, essa pessoa é um mal educado, essa pessoa é isso porque ela está segurando o garfo desse jeito, entendeu? Então, o fato da gente colocar esse peso desse nosso próprio julgamento em alguém já faz com que o nosso filho desenvolva o mesmo julgamento. A questão não é nem etiqueta, pelo que eu absorvo aqui, entendo que tem que ser assim de fato, nós estamos falando de etiqueta, a gente está falando que é um julgamento naquele instante, a pessoa vê alguém pegando um garfo errado, julga e já traça o cara como uma figura ignorante. Não devia estar aqui, um cara desse, não sabe. O cara é um ogro. O cara exatamente, então isso é o que pega, na verdade. Mas, enfim, o exemplo é bom. É como fato real, quer dizer, mas o meu primeiro... A minha primeira impressão nessa questão foi justamente essa. Eu pensava isso há tempos atrás, mas o que vão pensar do meu filho? Foi criado aonde, né? Foi criado o quê? O cara é um Neandertal, ele foi criado que não sabe nem segurar um garfo. Eu pensava no julgamento. No julgamento, eu não pensava no conforto dele ao segurar o garfo, ou como ele seria mais agradável a ele, a anatomia, por ser canhoto, sei lá. Eu só pensava em, poxa, mas ele vai ser ridicularizado. E isso não tem a mínima importância, aí já entra a questão de ser vulnerável ou não, e a gente aprender com isso, né? Então, isso é uma bobagem, né? Assim, que você vê com o passar do tempo o quanto se perde com questões periféricas que não é muito melhor sentar com ele, sentar do lado dele, fazer uma refeição e ele segurando o garfo da forma como ele quiser, e isso é uma questão que não tem a mínima importância. Tá certo. Segura ele, filho. Vamos sair do restaurante, vamos para um salão de beleza, uma barbearia, vamos para outro ambiente agora. Colocando agora algumas perguntas que foram encaminhadas aqui para o Acordar e Agir, que me parece muito interessantes e que, claro, vão ter uma abordagem do Renan e do Nasser e a gente vai devagar um pouquinho a respeito disso. Por exemplo, querer se enfeitar, pintar cabelo na moda, etc., é algo errado na visão orgânica? A pergunta veio do Renato Demer. Coloco na mesa de debates, então. Eu vou jogar essa pro Nasser. Ele gosta de enfeitar o cabelo dele bastante. Ó, eu tô até preocupado aqui que esse novo microfone aqui que eu adquiri, não que adquiri, que eu achei aqui nas gavetas, ele possa estar parecendo uma tiara e alguém vai fazer um comentário que estar me julgando. Já vamos julgar, com certeza. Aí, tá vendo? É difícil, né? Porque a questão física, né, a aparência... É o primeiro impacto, né? A gente que trabalha na área comercial há muitos anos, né? São 25 anos, a gente se equivoca muitas vezes com a forma como a gente vê as pessoas e como as pessoas nos veem, né? E
Assim, existem coisas que vão auxiliar a gente a ter uma pele melhor, a ter um cabelo mais alinhado, tudo, mas é um desejo pessoal. E o desejo também, até estava ouvindo aí o Renan no outro programa, e o desejo leva ao sofrimento, né? Então, se eu não tiver com esse cabelo bonito, como eu vou me sentir? Eu não vou estar bem, as pessoas vão notar, e aí você começa a gerar essa emoção negativa por uma bobagem. As pessoas muitas vezes nem notaram que seu cabelo tá ruim ou não está, ou isso não é importante, né? E se também notarem, elas vão estar te rotulando, aí realmente não vale a pena esse tipo de questão, ou convívio com umas pessoas que só vão estar te julgando por algum motivo, né? E aí eu tava conversando com a minha esposa nessa questão, né? A mulher, o homem, quando tem o cabelo grisalho, ele é belo, né? Ele é alinhado, olha que bela cabeleira grisalha. A mulher, quando chega o cabelo grisalho, ela tem que tingir, não pode deixar um fio fora, senão ela vai ser taxada de relaxada. Ela vai ser apontada como uma pessoa que não cuida do visual, ela é velha. Então, para o homem até que é uma questão que não é tão, não influencia tanto nesses rótulos, julgamentos que existem, né? A mulher, acho que ela sofre mais ainda. A mulher sofre demais. Sofre demais. Quer ver só uma outra questão? Da própria estética, a barriga do homem, a gente passa batido, tranquilo. Na mulher é diferente, mas aí vem o julgamento. Vem o julgamento de novo. Eu acho que essa questão estética, realmente, né? Primeiro que a pergunta do Renato se é errado, né? Errado e certo já é julgamento. Não tem nem certo nem errado. Não existe certo e nem errado. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito no movimento orgânico, porque até o pessoal questiona a gente em relação a isso, né? Mas como assim que não é certo e não é certo e errado? Eu falo, gente, certo e errado, tudo que é certo e errado é uma visão nossa da situação, pessoal, né? É uma visão pessoal. Isso queira ou não, é um julgamento que a gente faz da situação. E talvez se a gente estivesse do outro lado da situação, vivido a vida que a outra pessoa viveu, a gente não veria como certo ou como errado mais a mesma situação, né? E nesse quesito, então, se não tem certo e errado, como é que a gente deveria, então, né, se comportar em relação a essa questão de aparência física, né? Eu acho que a gente dá valor demais ao que os outros pensam. Esse é o grande problema, ao julgamento que os outros fazem, né? Eu acho que cada vez mais, isso aí um pouco a gente já está percebendo até uma certa tendência das pessoas quererem ser elas mesmas. Certo? Então, se eu gosto do cabelo assim, eu vou usar o cabelo assim. Não é porque os outros não me veem ou porque não quer nada. O mais importante se as pessoas se autoexpressarem, tudo bem. Agora, se elas estiverem se sentindo mal por não poderem, em determinado momento, estar com uma aparência assim ou assado, aí elas têm que se autoquestionar, certo? Então, isso é uma coisa. De repente eu me pego aqui com uma camisa amarrotada. E eu tenho que ir em algum lugar e não tem jeito de fazer nada. Vou me sentir mal? Não, vou com a camisa amarrotada mesmo e faço o que eu tenho que fazer, porque o meu valor não é na camisa, certo? Então, esse tipo de coisa, né? Mas alguém vai julgar porque a tua esposa é relaxada que não passou tua camisa. Cara, se quiser pensar isso, pensa o que quiser. Aproveite o fato de eu estar ali, da gente estar conversando e da gente poder fazer alguma coisa boa e não se preocupe com esse tipo de coisa. Se tu está preocupando, não é problema meu. Mas a sociedade, ao natural, se submete a essa espécie de corredor polonês. Vou sair para ser focado, vou sair para ser olhado, parece que está cheio de câmeras, né? E assim... É um Big Brother, né? É o Big Brother. E se a gente colocar peso nisso, a gente sofre. É isso que eu acho que é o problema. Se a gente colocar muito peso nisso, eu preciso sempre, se eu não tiver assim, eu falei, eu até visto de um jeito que eu vou me sentir bem, que eu não vou, beleza. Mas se amanhã não tiver jeito, se amanhã meu cabelo estiver ruim, se amanhã eu sujar tudo, derrubar um negócio na camisa e tiver que fazer alguma coisa, eu faço. Não é isso que vai me impedir e nem vai me deixar me sentindo mal perante alguém, né? Então esse é o exercício que nós temos que trabalhar no movimento orgânico. Não é pelo fato da gente não estar do jeito que a gente quer que a gente tem que sofrer. Exatamente. Só, Carlos, rapidinho. Claro. E tem mais aí. Eu vou falar até uma experiência aqui. Eu não sei se eu já comentei com o Renan. Rápido. O Renan, quando ele chegou na nossa primeira reunião, que ele foi apresentado na Copicia, que é a empresa que a gente trabalha, que eu represento, o Renan chegou de camiseta, calça jeans e sandália. Sim. E aí eu não tinha, lógico, a vida inteira a gente ouviu falar que para não julgar as pessoas, mas a gente não põe nada, não colocava nada disso em prática, né? E o movimento orgânico que despertou isso em mim, principalmente, né? Falo da minha experiência pessoal. E aí quando o Renan chegou lá de camiseta e calça, jeans e sandália, uns cordões no pescoço, eu falei, esse cara vai dizer pra mim agora o que eu tenho que fazer?
Porra, mas peraí, não tem nada a ver, né? Na hora eu pensei, né? Então, aquele momento, pela prática, pelas crenças, pelos padrões que a gente vivia, a primeira coisa que eu fiz foi o julgamento, né? Então, eu já estabeleci ali, sem conhecer o Renan, em 7 segundos eu determinei quem era ele, Verdade, né? a forma como ele ia trabalhar, o quanto ele não ia me acrescentar, e já estava descartado. E aí foi um tapa na cara, né? Imagina. Ô Nasser, Renan, olha só, eu estava imaginando agora, numa entrevista, né, numa empresa, o jovem aparece e cabelo diferente, tatuagem aqui e ali, piercing. Quantos talentos, né, foram jogados fora assim, né, sem querer ouvir a essência desse ser humano, né, Renan? Grande parte do modelo antigo aí, agora não tanto mais, mas no modelo antigo de seleção e contratação que as empresas implementavam, era muito assim, né? Era muito boa aparência e não sei o que lá. Isso até, quando eu morava nos Estados Unidos, já era proibido colocar isso em vaga de emprego, né? Alguém de boa aparência. Não é proibido, não pode. Isso é uma coisa que, né, se colocasse, poderia entrar, receber um processo lá, só pra você ter uma ideia. Então, por quê? Porque a gente não pode, a gente tem que pensar que, né, e aí vem aquela questão toda do amor que foi colocada lá no início, né? A gente consegue vencer o julgamento através da prática do amor. E a prática do amor é a gente aceitar, incluir as pessoas. É a gente entender as pessoas. Eu acho que o amor, o exercício prático do amor é o exercício da compreensão. A aparência está na alma, né? Digamos compreensão. Assim, né? Então eu entendo essa pessoa, certo? O exercício do eu entendo essa pessoa faz com que a gente, né, melhore nesse sentido. Olha só, ainda uma outra questão. Como se faz para parar de julgar? Qual a melhor prática? Essa pergunta é da Cida, da Fitato. Obrigado, Cida. E ela quer saber como se faz para parar de julgar, qual a melhor prática. Vamos lá, para os dois. A melhor prática que eu conheço é a gente, e isso é o que a gente exercita muito no movimento orgânico, é a gente pensar. Pensar mais. É a gente pensar mais e tentar entender mais. O exercício da gente pensar mais e tentar entender mais a situação como um todo faz com que o julgamento caia para água abaixo. Aquele negócio da verdade que o Nasser comentou, né, Nasser? Se a gente conhece a verdade, o julgamento vai por água abaixo. Então, e a gente não sabe a verdade, por isso que a gente julga. Fala, Nasser. Assim, é a parte mais difícil pôr em prática, né? Ainda mais que para você pôr em prática, na hora do julgamento, você está envolvido no emocional, né? Total. E o emocional, ele arrebenta com você, né? O emocional, ele te tira da razão. Eu não sou um estudioso disso, o Renan conhece mais esses assuntos, né? Mas o que a gente aprende é que tudo que envolve emocional, em todas as decisões, elas tendem a ser mais difíceis de pôr em prática, né? Então, eu comentei agora há pouco, para mim tem sido um dos valores mais tendenciosos a praticar é a autopercepção, né? Quando você tem tempo de perceber que, peraí, você não... Porque o grande problema é esse daí. Você, às vezes, está num conjunto, às vezes não é só sozinho, né? Às vezes você está com outros colegas, né? A gente está tendo uma feira, né, do nosso segmento, aí estão vários representantes de vários lugares do Brasil, né? Então você está com gente do sul do país, gente do Nordeste, Norte, né? Com cariocas, com todo mundo. E aí cada um tem a sua história, cada um tem a sua percepção das coisas, né? E se veste de uma forma, cada um diferente, né? Então... E quando se reúnem ali 2, 3 de cada região e a gente começa a conversar, é uma enxurrada de julgamentos, né? Parece um tribunal, né? E você tem que realmente se segurar, ter uma percepção para não entrar nessa seara, né? Porque você acaba, às vezes, se empolgando. E aí você, opa, peraí, eu não vou entrar nisso, não tem nada a ver isso aí. Fulano, se tem um cabelo azul, poxa, meu, legal. Agora tem muita coisa de aparência. O pessoal que tem o cabelo afro, né? Que antigamente ninguém queria saber que a pessoa tinha aquele cabelo gigante, fazia um monte de rótulo, né? Hoje elas andam por aí numa boa, cada um com... Minha esposa tinha cabelo liso a vida inteira, deixou o cabelo como é natural, enrolado e do jeito que ela é. Isso faz dar uma liberdade, uma sensação para essas pessoas. E a gente para de achar, mas o momento pra mim é a autopercepção. Opa, peraí, não jogar não, para. Exatamente. Agora tem uma questão, né? Como é que a gente pode não julgar se as pessoas fazem tantas coisas erradas? Mas será que aí não entra naquilo que o Renan
sempre fala pra gente, né? O que é certo e o que é errado, né? É que aí que tá. Essa pergunta ela é muito capciosa. Boa. Também acho. Como é que a gente pode não julgar se as pessoas fazem coisas erradas? Na própria pergunta você já está julgando. Então, como é que você pode não julgar se já existe um julgamento na própria pergunta, entendeu? Não, já julgou. E aí que tá. O errado e o certo são julgamentos. O erro não é um julgamento. Então, a gente olhar o erro e a gente acolher o erro e a gente entender que as pessoas erram, isso é a gente olhar com compreensão e com amor, certo? A gente entender que as pessoas erram e que talvez nós podemos ajudá-la a compreender esse erro, ou compreender a consequência disso, ou ajudá-la a perceber isso. Isso é a atitude de amor, né? Agora, a gente dizer que isso é certo e isso é errado, isso é julgamento. Já é julgamento. Isso já é julgamento. E aí não tem o que sair, não tem como sair disso. Não tem como falar assim, você não pode fazer isso, tem que fazer isso, isso é certo, certo? E aí nós já entramos em conflito, a gente já separou. A gente já quebrou um vínculo que poderia ser iniciado se a gente olhasse aquilo com compreensão. Agora, julgar não é um comportamento natural do ser humano? Por outro lado. Será? Se fosse, a gente veria julgamentos em crianças até 5 anos de idade, por aí. E a gente não vê. Criança não julga. Certo? Que a gente não vê criança manifestar julgamento. A gente não vê julgamento na natureza. A gente vê um animal julgar o outro. A gente não vê. Então, se as coisas não são naturais, é porque elas são aprendidas. Então, o julgamento é algo que a gente aprendeu. E nós podemos explorar isso ainda mais a fundo, né, no nosso bate-papo. E é uma coisa impressionante como realmente isso é verdade, né? A criança não julga de um determinado momento até que ela receba as informações que vão, então, adicionar, olha, o julgamento faz parte do comportamento humano. Não, mas a criança, por exemplo, eu tenho crianças, filhos de 4 anos lá, né? Sim, eles podem ver uma criança lá, ou um adulto, ou sei lá, qualquer coisa, um bater no outro, eles podem ver um jogar um negócio fora, e ele viu, e aquilo lá para ele é um fato. Ele olhou e falou assim, a pessoa jogou aquilo lá fora, né? Agora, depois vem o pai e diz, aquele lá é mal porque fez aquilo com aquele outro. Aí ele aprendeu, opa, então aquele lá é mal. Aí o julgamento foi construído, né? Ele foi ensinado, então a gente aprendeu. Isso é algo aprendido para o ser humano. E a gente pode explorar isso. Renan, e tem mais, né, Renan, Carlos? Não é só isso que os pais, né, a gente em geral aí já em algum momento pode ter feito isso, ou fazem, ou alguns fazem ainda. Às vezes até você falou de alguém rotular, mas que ele bateu naquele porque aquele é mal, né? Às vezes até a criança tropeça, bate a cabeça na mesa pequena e o pai e a mãe falam, bate na mesa e fala, mesa ruim, mesa mal, essa mesa é ruim, né? Cuidado, essa mesa é ruim. Então, de pequena a gente já rotula até a mesa, né? Até a mesa já tem personalidade que ela fala, a mesa é ruim, hein, filho? Não chega perto dela. E o pior não é isso, o pior é o rótulo que muitas vezes a gente gera para a própria criança. Você é uma criança ruim porque tu não prestou atenção aqui, não sei o que lá e tal, e já gera e a criança alimenta, e acredita nisso. E acredita que ela mesma não é, né? Ou ela tem algum problema, alguma coisa, porque ela não atendeu a expectativa nossa. Tem uma outra questão, vou colocar antes de chamar o nosso bloco, o nosso espaço comercial, queria colocar aqui, a gente está nesse momento com Timbó, 43 mil habitantes, comparado com São Paulo, onde você está agora, Nasser, uma vila, um vilarejo, um bairro de São Paulo aí bem pequenininho, né, digamos de passagem, mas por que observamos o julgamento em maior quantidade em cidades menores? Parece ser mais fácil. Isso é verdadeiro? Na cidade grande passa batido? Como é que é? O que vocês acham dessa discussão? Fala aí, Nasser, tu que está em São Paulo. Vamos lá. Não sei, assim, eu nunca tive a experiência de morar, sempre morei aqui em São Paulo, né, a vida toda. Eu não sei se aqui as pessoas são mais individualistas, estão preocupadas mais com aonde tem que chegar, que a gente não sabe para onde estão correndo, né? Ou aquilo que estão perseguindo, e não consegue às vezes nem observar o dia a dia, né, as coisas pequenas que são realmente relevantes, né, pra gente, que é o que, por exemplo, às vezes numa cidade pequena você consegue enxergar, né? Verdade. Mas é a vantagem da cidade grande, não conhecendo as pessoas que passam ao seu lado. Numa cidade pequena como a nossa aqui, todo mundo se conhece. Então, e aí, quer dizer, se você conseguir extrair a coisa boa de você conhecer alguém numa cidade pequena, que é mais fácil, que tem inúmeras coisas maravilhosas nesse aspecto, aí você
vai encontrar momentos de felicidade. Agora, como a gente vive nessa grande caixa, né, de crenças e padrões aí, e o que acontece é que, às vezes, numa cidade pequena, você já vai, aquela senhorinha vai para a janela e já fica olhando, o que a fulana tá fazendo? Será que aquele não é amante dela? Será que aquele lá não tá roubando? Coisa que numa cidade grande talvez você não passe por isso. Não significa que os julgamentos não aconteçam, né, na cidade grande, né? Claro, Só não são tão explícitos assim, talvez, não sei. Tá bom, então. Olha aqui, vamos fazer um intervalo agora. A gente volta em 2 minutinhos, né? Trazendo aqui a sequência do Acordar e Agir dessa terça-feira. Muito legal essa conversa, é muito séria, é muito importante. Às vezes nos leva ao riso, a achar engraçadas certas situações, mas nós estamos falando do julgamento, que é uma coisa muito grave, uma coisa muito nociva. Hoje em dia, até com consequências irreparáveis. Às vezes, né, por um julgamento, por uma fofoca, vem os linchamentos, não só da moral, mas o linchamento físico mesmo já acontecendo em alguns países do mundo, tendo essa realidade, quase uma verdade já imposta. Então, é muito sério o que a gente está falando aqui hoje. Enfim, 2 minutinhos, já estaremos de volta aqui no Acordar e Agir da Página 2. Página 2. Informação que transforma, companhia que faz bem em todos os momentos, em todos os lugares. Página 2. Informação que transforma, companhia que faz bem em todos os momentos, em todos os lugares. Página 2. Informação que transforma, companhia que faz bem em todos os momentos, em todos os lugares. Página 2. Se você quer saber o que está acontecendo em nossa cidade através do trabalho do Executivo e Legislativo, assista às sessões da Câmara dos Vereadores, toda terça a partir das 18 horas, no plenário da Casa. Acompanhe os projetos de lei que são discutidos e votados e as ações e projetos do Executivo que são fiscalizados. Juntos, construímos uma Timbó ainda melhor. Assista pelo site e acompanhe as novidades pelo Facebook. Câmara Municipal de Timbó. Sua casa, sua voz. Graduação EAD semipresencial de verdade é na Uniaselv. Só na Uniaselv você tem encontros semanais com tutor em sala, mais de 80 cursos e mensalidades a partir de R$ 159. Com mais de 400 polos, sempre tem um perto de você. Inscreva-se já em uniaselv.com.br ou no polo mais próximo. Mais informações 0800 729 9009. Uniaselv. Quando você ouviu isso, Juma Telecom? Eu amei o atendimento, não quero outra coisa. Todo dia eu ligo pro pai e parece que ele tá aqui, do meu lado. Com essa velocidade, navego como sempre quis. Na TV são mais de 100 opções para curtir com a família. Quer ver TV, internet e telefonia capaz de ganhar seu coração? Mude para a Unifique. Você vai se apaixonar. Unifique. A tecnologia nos conecta. Você está ouvindo a Rádio Página 2. Vamos lá, estamos aqui no Acordar e Agir, programa do Movimento Orgânico, essa terça-feira sempre discutindo um tema bem legal. Assista esse programa quando quiser, acessando o Facebook da PG2 ou do Movimento Orgânico, e sempre que puder também traga o seu ponto de vista, a sua sugestão de pauta, por que não? E ainda um detalhe muito importante também é você estar aqui interagindo com o pessoal que apresenta, o Renan, hoje o Nasser em São Paulo. Enfim, a gente sempre tem a oportunidade de debater os assuntos, incluindo a sua preocupação. Olha só, ainda ficou uma perguntinha a ser feita. No quadro anterior eu estava dando vazão aqui a algumas perguntas encaminhadas. E tem uma aqui que chama atenção. Talvez a gente já tenha falado alguma coisa, mas vamos explorá-la novamente. Para o mundo hoje, não é importante termos uma opinião formada ou um julgamento sobre tudo? Ficar sem julgar não significa ir contra a nossa sociedade? Renan, por favor, comece a debater essa questão aí.
Ficar sem julgar é quase que a gente dizer assim que, pô, esse cara não sabe nada. quase que a gente é julgado por não saber, como se fosse um... Né? E olha, eu acho que é uma bênção, é uma dádiva a gente ver as coisas, e isso é uma coisa que eu pratico muito hoje, né? A gente não ter opinião formada sobre nada mais. Certo? A gente simplesmente olhar e falar assim, bom, o que você acha disso? Né? Pô, não sei. Eu não sei. Porque numa roda de amigos é difícil exercitar isso, hein? É muito difícil. Roda todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe tudo, todo mundo conserta o mundo, conserta a vida de todo mundo. Aquele treinador, mesmo? Conserta os times de futebol, conserta tudo. Né? Só que, pra quê? É só pra criar... alimentar o ego, criar divergências e alimentar coisas, discussões. Às vezes é divertido, tá? Mas às vezes é conflitante. Às vezes esse negócio de opinião gera briga, gera desavença, gera um monte de coisa. Claro. Porque separa as pessoas, né? E realmente a gente é estimulado a isso porque a gente vive num mundo onde quanto mais as pessoas divergem, mais elas vão se sentir de alguma forma isoladas, individuais, e mais vão procurar alimentar suas carências através do consumo. Então, isso tudo ajuda. A gente ter pessoas que divergem, ter governos que divergem, ter coisas, alimenta o consumismo, faz com que a economia gire. Tá certo. Nasser, 30 segundinhos, fala sobre isso. A gente teve o maior exemplo disso das redes sociais e a política há pouco tempo atrás. Claro. Quantas famílias brigaram, gente que se ama, discutindo, se isolando. Isso aí foi o fim da picada, porque muitas vezes até a pessoa tinha que se posicionar, porque ela tinha um grupo que era favorável a determinado candidato, e aí um parente fez um comentário no Facebook contra, e ela, para não ficar fora do grupo que ela é favorável, ela tinha que se posicionar contra um parente online ali, na frente de todo mundo. Quer dizer, que porcaria é essa, né? Pelo amor de Deus, termo, né? E a gente é estimulado a isso, né? Na escola, já na infância, tudo é estimulado. A gente vê crianças sendo ensinadas, uma a ter uma opinião e defender ela, e a outra a ter outra opinião e defender ela. Né? E opinião, o que é opinião? Opinião é um julgamento. No final do dia. Eu exercitar essa prática, que é uma prática que gera esse tipo de conflito e de emoção negativa. Vamos lá, vamos adiante. Hora de acordar. Que crença ou atitude você já abandonou? Opa! A gente tem aqui um despertador que sugere acordar. Acordar não é simplesmente acordar. Nossa proposta é que, ao acordar, a gente já comece a agir também. Então, a nossa proposta a partir de agora, nesse quadro, é mais ou menos estabelecer o seguinte questionamento. Que crença ou atitude você já abandonou? Legal isso, né? Isso. Eu acho que quando a gente abandona uma crença ou atitude é porque a gente acordou, né, Nasser? Exatamente. É o Acordar e Agir. O nome desse programa é fantástico, né? Isso. Então... Eu não sei, Renan, eu não sei exatamente... exatamente qual crença que eu abandonei, se é que eu abandonei, né? O que eu me enxergo mais é que eu tenho sempre que ser o melhor Nasser. Eu não tenho que me comparar a ninguém, a realidade de cada indivíduo, o que é que ele fez, o que ele não fez. A gente, por trabalhar na área comercial, tem muita competição. Então, eu enxergo sempre que a gente tem que buscar o relacionamento. Eu não foco somente lá na venda, no futuro, que é uma consequência disso ou não. Então, acho que uma das coisas que eu tento mudar é viver o presente momento. É uma crença que talvez eu possa dizer que eu abandonei, é não ficar pensando lá na frente, julgando o meu passado, né, e vivendo o momento presente. Isso eu acho que eu poderia afirmar que é uma mudança minha. Eu tenho alguma questão também relacionada a isso, não 100%, porque a gente acaba, às vezes, cometendo os erros seguidamente, não importa o passar da idade, mas eu pelo menos exercito essa questão de não criar muita expectativa. O fato de criar expectativa te leva a sofrer por antecipação.
E essa é uma das crenças que é preciso a gente analisar, debruçar sobre ela e tentar extirpá-la de uma vez por todas. Você já abandonou ela? Não, acho que Qual não. crença que você já abandonou? Ai. Fala aí. E agora, cara? Eu com certeza algumas já abandonei, sim. Né? Já abandonei, sim. Mas essa da expectativa é um exercício constante, sabia? Com certeza. Então vamos admitir que se eu abandonei, algumas talvez não tenham tanto significado. O que significaria para mim, de fato, era abandonar essa crença de criar expectativa, não só minha, mas das outras pessoas também, em razão desse quadro nefasto, né? Que é você querer antecipar as coisas. Você nem sabe se vai estar aqui amanhã, pô. Com certeza, né? Eu abandonei uma crença muito grande que eu tinha até determinado momento em minha vida, que era a crença de eu precisar crescer, de alguma forma. Crescer, despontar, ser alguém que tenha reconhecimento, ser alguém importante, ser alguém... Eu tinha essa crença até determinado momento, talvez uns 7, 8 anos atrás, e foi uma crença que eu abandonei totalmente. Hoje eu já sou de um tamanho bom, não preciso crescer mais. Boa. Então, e ter reconhecimento e ter esse tipo de coisa, para mim não tem a menor relevância. Isso aí, eu preciso estar bem comigo mesmo a todo momento. Mas eu tenho algo para falar antes de você, Nassi, se me permita, porque, na verdade, eu vejo assim que crença ou atitude tem uma diferença. Então, se eu ainda não me enquadrei bem nessa questão da crença, mas eu modifiquei em algumas atitudes. Por exemplo, que vantagem tem você entrar numa discussão onde predomina situações que você discorda? Não é melhor, às vezes, silenciar do que criar um antagonismo? Sugerir uma discussão mais ampla? Perder a amizade, isso é possível? Às vezes, essas atitudes, para mim, já não cabem. Eu estou realmente quieto, assistindo a carruagem passar. Isso é uma coisa importante que você colocou, que também é uma atitude que eu abandonei. Eu, no passado, eu tinha muita tendência a entrar em argumentações e divergir coisas, bola dividida, certo? Até isso é da minha família. Eu sou de uma família de gente que é tudo brigão e tudo, cada um mais certo que o outro. Né? Isso vinha de pai, de avó, de mãe, de tudo. Todo mundo tinha isso, né? E isso é uma coisa que eu consegui hoje realmente viver. Eu tô em alguns grupos de WhatsApp, às vezes de amigos de escola, de coisas assim e tal, que toda hora tá aparecendo lá a opinião de alguma coisa e não sei o que lá. E eu consigo me abster totalmente disso e só nem vejo e tal. E quando tem uma coisinha, uma piadinha legal, eu vejo e pronto e acabou. Então isso é um exercício, eu acho. Claro, né? Agora eu faço meia-culpa aqui. Eu também concordo, minha família, meus filhos, meus netos, todos com opiniões fortes, genros, noras, e um momento da vida eu os estimulei a fazer isso. Só que eu estou tirando o time. Meus cabelos brancos me levam a raciocinar um pouco mais e pensar, não vale a pena. Agora que você nasce. Isso aí é uma premissa, do movimento orgânico, né? Que a gente tem que entender as nossas relações de influência e de controle, né? Como é que você vai estar numa discussão onde A, B ou C tem um determinado conceito sobre algo e você querer dizer que aquilo que ele está pensando ou afirmando não é o correto, né? Não é esse o caminho. É uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser o conflito, né? Exatamente. A não ser que você tenha pessoas que consigam pensar parecido contigo, mas também se você só tiver pessoas que pensam parecido contigo, você não vai se desenvolver, né? Porque você vai ficar... Só o desconforto vai poder fazer com que você avance, né, para algum lugar, né? Se você estiver num grupo que todo mundo pensa igual, todo mundo aceita tudo, todo mundo acha que tudo aquilo é certo, não há nenhum questionamento, também não há desenvolvimento, né? Eu também acho. Aí você tocou agora no âmago da coisa, porque para mim é exatamente isso. Por N motivos, eu às vezes me encontro num ambiente onde todos pensam numa direção, menos eu. Aí eu já me questionei, será que eu estou errado? Mas eu tenho meu ponto de vista, eu tenho as minhas linhas, eu tenho a minha filosofia sobre a vida e sobre as coisas. Não vejo graça um grupo de amigos não divergir. Uma das coisas que é interessante a gente pensar, né, o concordar e discordar, ele já pressupõe
certo e errado em algum momento, né? Eles pressupõem, se eu discordo dele é porque eu acho que o que eu penso é certo e o que ele pensa é errado. Então, de uma forma ou de outra, meio que pressupõe isso. A gente procura exercitar bastante, e aí se a gente entrar nisso, a tendência da gente reforçar um julgamento é muito grande. Porque se a gente entrar numa discordância verbal com alguém, a tendência da gente reforçar um julgamento e uma emoção negativa é muito grande. Então, nas práticas do movimento orgânico, depois a gente pode até explorar isso um pouco mais quando viver o momento agir, mas nas práticas do movimento orgânico, a gente procura bastante um exercício de convergência, né? E o exercício de convergência é muito mais da gente procurar o que existe em comum nessa nossa conversa, né? E não o que existe de diferente e querer ir pelo lado diferente. Agora, se a gente procurar o que existe em comum, e isso exige um exercício de ambas as partes, não adianta uma parte só querer, né? Ambas as partes, se elas quiserem procurar, pode até ser que em algumas coisas elas ainda não entendem muito bem, mas elas vão estar, ok, isso aqui, talvez ele pense assim, eu penso assim, mas a gente está mais ou menos pensando da mesma forma aqui. E isso vai unir as pessoas, né? Então esse exercício de convergência que ele é importante. Fala, Nasa. E é o que você já falou, né, em outros momentos, né? Na verdade, talvez seja o melhor sistema, né? Não é a democracia, né? Onde alguns ficam felizes e outros não, mas tem que aceitar, né? O melhor sistema é o consenso, na verdade, sempre, né? Isso. E é algo que a gente só consegue através desse desprendimento, né, da própria opinião. Porque se a gente não se desprender da própria opinião, a gente vai estar sempre se isolando. Então, esse é o exercício. Vamos aproveitar e vamos fazer o seguinte. Vamos agir, então? Vamos lá. Vamos agir. Do discurso à prática, o que você pode fazer agora para melhorar a sua vida? O momento agir, do discurso à prática, o que as pessoas podem fazer já para melhorar suas vidas. A gente deixou essa temática para o finalzinho, estratégica. Porque primeiro você construiu toda uma estradinha até aqui. Agora vamos falar em agir. Já acordamos, já estamos no batente, já estamos na lida e já estamos por dentro das principais discussões sobre o julgamento. E agora como agir, Renan? Começa contigo. Aquele ponto que o Nasser tocou da autopercepção, ele é muito importante. Então, a primeira coisa que eu acho que as pessoas, né, podem fazer, o que nós podemos fazer para trazer para a prática o exercício do não julgamento, é entender sua consequência. Certo? Então, olha para você mesmo, como você está se sentindo, como está o teu coração, como está a tua emoção, né? Tu está se sentindo mal? Tu está se sentindo com raiva? Tu está se sentindo com medo? Tu está se sentindo com algum tipo de, né, ansiedade, de tristeza, alguma coisa ruim está te consumindo? Então, olhe, te ouça naquele momento e comece a perceber você, a si mesmo, né? Se você perceber a si mesmo com algum tipo de pensamento assim, então, muito provavelmente, né, se você perceber algum tipo de emoção assim, muito provavelmente você está com algum pensamento de julgamento na sua cabeça, certo? Então, isso é muito importante. Essa é a maior prática do movimento orgânico. Existe uma técnica que a gente trabalha chamada ABC, que é justamente no momento que a gente sente uma emoção negativa, é o momento da gente assumir a responsabilidade. E a responsabilidade é nossa, que é o que eu estou julgando, certo? Pergunte para si mesmo o que eu estou julgando para eu estar sentindo isso. E a gente sempre tem uma resposta. Caramba, isso é profundo. Nasser? Em relação a agir, autopercepção, a gente comentou, né, sobre isso, que para mim é um valor importante nessa caminhada. E eu coloco também a humildade, né? Porque a gente, como já foi falado várias vezes, a gente não sabe toda a verdade, né? A gente não tem como saber. Então, você tem que ter humildade e saber que você sempre vai ter algo a aprender nesse caminho, né? É você ouvir com calma, às vezes uma pessoa que você fala, pô, mas aquele fulano lá sei lá, ocupa um cargo inferior, que, entre aspas, né? Que alguém julga inferior ou for rotulado como isso, você não vai ouvir, você não vai aprender nada com isso. Envolve julgamento e envolve a humildade, né? Então você tem que ter humildade. Todo mundo pode colaborar de alguma forma na tua vida, sempre. E essa percepção, que eu acho que é junto com a humildade, aí, autopercepção e humildade, é agir. E é isso que eu estou fazendo já. Eu me lembrei agora das sandálias do Renan.
Falou em humildade. Mas é que a gente assumir responsabilidade pela nossa própria emoção negativa é um exercício de humildade, né? Porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa no mundo, nos outros, a gente entrar em conflito com as pessoas, entrar em conflito com o que está acontecendo em nossa vida, reclamar, isso tudo é mais fácil, né? Agora a gente pegar e olhar para nós mesmos e falar assim, poxa vida, eu estou me sentindo mal aqui porque eu estou pensando de um jeito que está me causando esse problema, certo? Esses fatos que estão acontecendo, essas pessoas, não são eles o problema. O problema está na forma como eu estou julgando eles. Eu estou julgando isso como uma coisa ruim, eu estou julgando isso como algo que não devia acontecer de jeito nenhum. É terrível isso. Por isso que, pelo fato de eu estar criando esse julgamento na minha cabeça, eu estou alimentando um sentimento negativo dentro de mim. Lamentavelmente, a gente usa os outros, né, como muleta, os outros como desculpa. Né? Tudo que acontece à nossa volta é responsável, mas, na verdade, se você fazer olhar para dentro de ti mesmo, você vai... Não precisa nem perder tempo. No primeiro segundo, você sabe que é você. Concordo. Sempre tá dentro de nós, né? Então, e isso é fantástico, porque nós temos as ferramentas já para a gente perceber que nós estamos julgando, certo? Não é um negócio assim, a ferramenta que nos permite perceber que nós estamos julgando é o nosso próprio sentimento ruim, negativo, né? Destrutivo que a gente tem. Então, se a gente só ouvir esse sentimento, a gente já pode perceber, puxa vida, eu estou julgando, deixa eu parar de julgar. E quanto mais a gente exercita, então, o parar de julgar, menos a gente sente essas coisas, mais tranquilo a gente fica. Proposta de hoje... Tempo ainda? Claro. Pode falar, tá tranquilo. O Renan, o grupo, né, no Movimento Orgânico, há muito tempo atrás, quando eu comecei o PLO, nós tivemos o evento fantástico que foi o japonês da piscina, né? O japonês da piscina, quando você entrou no Movimento Orgânico. O que tem o japonês da piscina que agora estou interessado? O japonês da piscina é o seguinte, Carlos, nos dias que eu fiz o PLO, né, que é o programa de liderança orgânica, que você viu muito mais pessoalmente do que qualquer outra coisa, lá no começo, era feito todas as manhãs, uma vez por mês, às sextas-feiras, né, logo cedo, e depois que terminava esse nosso programa, né, esse nosso bate-papo, normalmente era verão, né, foi acho que foi fevereiro, março, abril. E aí terminava o programa aliviado, uma sensação de bem-estar. Aí eu ia para a janela ali e olhava na piscina e tava lá o meu vizinho. Eu te rotula de japonês, mas ele tem nome, né? Ele é o Wilson, né? Uhum. E ele tava lá, era 11h30, meio-dia, ele tava, numa sexta-feira, ele tava mergulhando na piscina. E eu sei que ele tem trabalho, sei que ele tem emprego, né? Ele tava lá mergulhando, os filhos dele, pá. E eu pensava comigo, né, nesse início de trabalho, né, com o movimento, eu falei, mas que vagabundo, sem vergonha, né, rapaz? Todo mundo trabalhando, esse picareta na piscina numa sexta-feira. É aquele hall, né, de adjetivos. Né? E aí eu jogando bola com ele outro dia lá, o grupo, né, de futebol, eu encontrei com ele, né, e eu falei, pô, cara, eu te vi outro dia lá na piscina, meio-dia e pouco lá, não sei o que lá, e aí? Aí ele, não, é que assim, eu tenho a minha transportadora e quando eu consigo um espaçozinho, vou pra casa, eu almoço rápido, mas almoço bem rápido mesmo. E eu chego muito tarde, é sábado, domingo, aí eu aproveito e vou lá para nadar com meus filhos, que eu não consigo vê-los direito, às vezes eu chego, eles estão dormindo. Nossa! Então, aí, meu amigo, eu vou te falar. Aí mudou o julgamento. Eu não sabia onde enfiar a cara. Você se atiraria numa piscina vazia, né? Exatamente, vazia. De nariz, né? Que é o meu maior órgão aqui. Vamos falar atributo. E aí depois virou um desafio dentro do movimento. Tô contando essa história lá e aí o pessoal começou a colocar os desafios, né, Renan? Foi uma vez. Aí eu acho que foi nesse verão agora. Eu tava lá também, porque eu costumo fazer muito isso, mas quando tem uma piscininha armada dessas de plástico lá em casa, e aí eu peguei e pulei na piscina com a minha criançada toda e tirei uma foto assim, um selfie, e postei no grupo do Movimento Orgânico e falei assim,
Quero ver... Estou lançando o desafio do japonês. Quero ver alguém num dia de trabalho, numa hora como é que fala? Uma hora de trabalho, postar uma foto aqui na piscina. E olha aí várias pessoas começaram a se mobilizar para isso, né? Mas é justamente o desafio de você vencer o julgamento, de fazer isso numa hora dessa. Tá certo, entendeu? Isso mesmo. E a gente teve até experiências que já foram contadas parecidas com essa do NASA, mas pessoas, por exemplo, que às vezes elas, num dia de semana assim, ou tirava uma folga ou tal, ia num supermercado, ou estava andando de bicicleta, ou coisa assim, e elas se sentiam mal dos outros, tá pensando que ela não está trabalhando num dia de semana, e ela mesmo se julgando e já construindo um monte de coisa em cima disso, né? Auto-julgamento puro. Olha só, a gente está chegando ao final. Hoje o tema foi julgamento aqui do Acordar e Agir. Vamos então para a parte final do programa. Quero agradecer demais ao Nasser Omar Cambur, São Paulo. Que bom tê-lo aqui na página 2, Nasser. Obrigado. Satisfação imensa. Espero trabalhar de novo contigo. Trabalhar não é trabalho, né? Isso aqui é um divertimento, né? A gente abrir mão de algumas coisas no momento, tá ocorrendo eventos aí que a gente tem, que é o nosso trabalho, e nesse momento eu abri mão de tudo para poder estar aqui e conversar com vocês e aprender cada vez mais, dividir todas as nossas experiências e ouvir vocês. Bom. Obrigado, Carlos. Obrigado, Tiano, pela transmissão maravilhosa aqui, impecável. E obrigado, Renan. Um abraço, então. A gente fez um link com São Paulo, com o Nasser. Renan, obrigado por ter vindo. Obrigado, Carlos Henrique. Muito obrigado, Nasser. Eu acho que tu é um grande exemplo, assim, de uma pessoa que realmente abraçou isso que a gente faz, mesmo estando longe, né? E é uma prova de que, né, quando a gente se dispõe com humildade realmente a querer crescer, isso acontece naturalmente para qualquer um. E essa é a nossa proposta, né? E então agradeço demais aí, de novo, esse teu engajamento com o movimento orgânico. E ao Tiano também pela transmissão e por essa manhã linda que nós estamos tendo aqui. Legal, então. Olha, terça-feira que vem, a partir das 8 horas, o Movimento Orgânico apresenta aqui na página 2 o Acordar e Agir. Hoje o tema foi julgamento, um outro tema será construído forte, que faz parte daquilo que nos leva a pensar e querer ser algo melhor, se transformar num ser humano melhor, querer fazer com que as nossas empresas sejam melhores, que o nosso convívio seja melhor familiarmente falando, todas essas coisas, já que essa é a pregada do Movimento Orgânico. Tenham todos uma boa semana, até terça-feira que vem. Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.